nesta manhã a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, este versículo 9, a nossa segunda leitura das Escrituras nesta manhã. Novo Testamento, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9. Estas palavras: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O título nesta manhã é A Cultura Cristã. Bem, queridos, eu inicio nesta manhã uma pequena série de mensagem sobre alguns aspectos vitais da vida cristã, atitudes, posturas, comportamentos característicos do povo de Deus enquanto igreja neste mundo. E eu sinto que é sempre oportuno nós retornarmos a temas como esse. Um tema como esse precisa ser sempre revisitado, não é? Muitas vezes nós gastamos muito tempo lidando como crente individual. As bênçãos de Deus, e a paz do Senhor e a direção bíblica para o crente, mas quão importante é lidarmos com o conjunto, a igreja, o povo de Deus como um todo. É muito fácil às vezes perder de vista este aspecto mais amplo da vida cristã, não é? Que nós não estamos neste mundo como indivíduos apenas, que o Senhor não nos salvou para vivermos neste mundo individualmente, cuidando de nossas casas, de nosso trabalho, de nossas questões, mas Ele nos chamou e nos salvou e nos colocou dentro da igreja, e a Ele pertencemos. A igreja é esta colônia do céu aqui na terra, e como cidadãos dessa colônia, uma outra cultura, o céu, neste mundo estrangeiro, nós vivemos nessa colônia que é a igreja. E aqui nós temos o nosso prazer e alegria, e com irmãos e irmãs em Cristo nós realizamos a obra de Cristo Jesus e o representamos neste mundo. Isto é, nós não fomos salvos para uma vida individual neste mundo, mas para sermos partes do corpo de Cristo Jesus e vivemos para Ele. Esse é o nosso chamado, nosso dever, nosso status como povo de Deus. E eu quero iniciar nesta manhã, o Senhor permitindo, esse primeiro estudo de 4, a cultura cristã. E nós seguiremos no próximo domingo, o Senhor assim permitindo, para lidar com o discernimento e a responsabilidade cristã. Então falaremos sobre maturidade cristã e sobre obrigações cristãs. Bem, a cultura cristã está centrado aqui nesse versículo, essas palavras de Pedro pelo Espírito no versículo de número 9. Vós, a igreja, o povo de Deus, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Cristo, para que anuncieis as virtudes do nosso Salvador, que nos chamou, isto é, das trevas, para o seu reino. Bem, a cultura cristã. Um versículo que apresenta inúmeros privilégios para o povo de Deus, um versículo que ensina quem são os crentes, o que é ser um cristão, um versículo que nos diz diretamente que todos nós, como povo de Deus, possuímos uma cultura distintiva, distinta neste mundo. É um versículo que declara os nossos privilégios, que declara as nossas qualificações neste mundo, aos olhos de Deus. É um versículo que declara também as nossas obrigações, um versículo que fala sobre o grandioso propósito da vida cristã, da igreja de Cristo neste mundo. Um versículo realmente extraordinário. Eu tenho certeza que você já parou muitas vezes sobre este versículo para ponderar e considerar essas palavras. Bem, está aqui, queridos, a cultura cristã. Comece comigo aqui logo no início. Mas vós, diz o apóstolo inspirado pelo Espírito, vós sois a geração eleita. Vós, o apóstolo do Senhor Jesus, se dirige a nós como um grupo de pessoas, como crentes, como igrejas em toda parte, igrejas locais, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz primeiramente o que nós somos, pela graça de Deus. Então ele começa a dizer e a nos preparar para o nosso chamado e o nosso privilégio como crente. Ele diz o que nós somos, então ele passa a dizer qual é o nosso chamado como igreja, como geração eleita. Está aqui logo na metade do versículo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Vocês são uma geração separada, eleita por Deus, para realizar exatamente este chamado, anunciar
as glórias de Cristo Jesus neste mundo. Bem, você perceberá que ele começa descrevendo os nossos privilégios como crentes, usando 4 termos aqui. São 4 termos compostos de 2 palavras. Uma palavra, um termo, uma frase, eu tenho certeza que você entende isso. E há 4 termos formados por 2 palavras, cada um são pares, não é? E aqui ele diz quais são esses privilégios da vida cristã, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro deles está aqui: vós sois, primeiro termo, uma geração eleita. 2 palavras, geração e eleita. E o segundo termo é sacerdócio real. E o terceiro é nação santa. Então, povo adquirido. É maravilhoso, não é? Aqui estão os nossos privilégios, descritos de uma maneira bem simples e direta. É tremendo. Perceba isso. A palavra de Deus nos descreve juntos, como igreja, com esses termos grandiosos aqui. Nós sabemos muito bem que somos filhos de Deus, filhos e filhas do Deus vivo neste mundo. Esse é o caráter de um crente. Esse é o status da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa sociedade, em toda geração, em todas as épocas. Se nós confiamos no Senhor Jesus um dia, e se de fato reconhecemos os nossos pecados diante dele, e clamamos por vida, e por perdão, e por salvação, então ele nos trouxe a conhecê-lo em um relacionamento real e pessoal, e nos salvou, e nos enxertou, assim por dizer, nele mesmo, que é a videira. Nós somos ramos, folhas, partes, galhos do corpo de Cristo Jesus, representado como igreja. E nós já sabemos essas coisas, não é verdade? Somos povo de Deus, somos famílias de Deus, nós já sabemos disso. Mas quando você ouve essas mesmas coisas, nesses termos aqui grandiosos, eloquentes, é maravilhoso pensar. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Pense sobre isso, nós veremos em um minuto. Uma nação santa neste mundo, um povo que foi comprado, adquirido em particular por Deus. É maravilhoso, é tremendo. É como ser informado que você possuía uma herança, era tua, em teu nome, rica, imensa, grandiosa, e você simplesmente não sabia dela. E você viveu anos e anos e anos sem saber que possui uma herança imensa e grandiosa, e de repente isso se abre diante de você, e você descobre que você possui um caráter e um status e um pedigree, se eu posso assim por dizer, e uma herança que você desconhecia, mas é tua, te foi dado, e em certa parte já está em você. Um grandioso status. Todo crente possui esse status imenso, que está aqui declarado: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você já parou para pensar sobre isso? Que essas são declarações dirigidas a você e a mim. Não é uma declaração dirigida apenas àquelas pessoas para quem Pedro escreveu 2000 anos atrás, mas para todo o povo de Deus, em todas as gerações. Queridos, pense sobre a grandeza dessas palavras. Esse sou eu, esse é você, descrito aqui como igreja. Uma geração eleita. A primeira descrição está aqui: mas vós sois a geração eleita, selecionada, eleita por Deus. Isso é verdadeiro a respeito de toda a igreja e também a respeito de todo crente individual. Bem, queridos, está claro aqui, não é? Essa é a doutrina da eleição. Ela é declarada em tantas e tantas partes da Bíblia, em toda parte. O que significa dizer que nós fomos salvos apesar de nós mesmos, apesar da nossa rebelião, apesar do nosso antagonismo, apesar da nossa dureza de coração. É isso que essa doutrina diz, que Deus, na sua grande misericórdia, apesar da nossa resistência e violência contra essas verdades, Ele nos chamou de uma maneira tão irresistível e tão maravilhosa. Foi uma obra da graça de Deus, foi uma obra tremenda. Nós jamais inclinaríamos o coração e a vontade a Deus. Ele precisou fazer isso. Foi Deus que interagiu, foi Ele quem determinou na eternidade passada salvar e chamar irresistivelmente. Nenhum de nós, não é, ousaríamos jamais auferir qualquer parte a nós nessa salvação. E dizer que foi por causa desse traço na minha personalidade que Deus olhou sobre mim e me chamou. Foi por causa dessa bondade, ou porque eu seria um grande ganho para o cristianismo, algo bom em mim, algo positivo, senão Deus não teria me salvado. Oh, que loucura pensar dessa maneira. Foi inteiramente da bondade de Deus. Isso é declarado aqui nessas palavras: eleição. Isso é chamado eleição.
Deus determinou, antes mesmo da criação deste mundo, que Ele salvaria, e no tempo da graça dEle em nossa vida, num determinado momento, Ele nos chamou e rompeu as barreiras da nossa incredulidade e do nosso coração duro, e nos fez ver a Cristo Jesus, e a conhecê-lo, e a buscá-lo, e a clamar por vida e perdão. Foi toda uma obra da graça de Deus. Isso é chamado aqui de eleitos, eleição. Mas vós sois a geração eleita. Tremendas palavras. Mas aqui, observe esse ponto, nós somos vistos não meramente como indivíduos, como pessoas individuais salvas, mas como um grupo de pessoas. Vós sois a geração, a nação, um povo gerado, eleito. Volte comigo por um instante para Isaías, capítulo 43, versículo 20, porque é lá de Isaías que Pedro tira essas palavras. Não tem o dedo marcado em 2 Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9, mas volte-se a Isaías 43, 20. As palavras de Pedro vêm daqui. Ouça o que ele diz. O Senhor, por meio de Isaías: ora, os animais do campo me honrarão, os chacais e as aves, os avestruzes, porque porei as águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei, para mim o meu louvor relatarão. Perceba esses sentimentos aqui. Deixa eu ler novamente. Eles são reverberados lá em Pedro. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto, essa é a linguagem simbólica, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei, para mim o meu louvor relatarão. Volte agora imediatamente a 1 Pedro 1, 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirida, para que anuncieis o meu louvor, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe que quando Pedro usa essas palavras no versículo 9 aqui, ele está aplicando ela à igreja, vós, igreja, mas lá no Antigo Testamento o profeta está aplicando essas palavras a quem? A nação de Israel, na verdade. Vós, povo judeu, a nação é o meu povo. Pedro toma isso aqui, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, e aplica essas verdades, a nação eleita, à igreja. Sabe o que ele está dizendo? Que a igreja é a nação eleita. Você percebe isso? São palavras que foram modeladas nas palavras de Isaías. Esses títulos, essas qualificações são dadas ao povo judeu. Mas Pedro toma isso e aplica esses mesmos títulos e essas mesmas qualificações à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Pedro é inspirado a tomar os mesmos títulos, desígnios, status e qualificação dada a uma nação, um povo na Palestina, dá ele agora a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte. Lembre-se que Pedro não está escrevendo aqui apenas a judeus, não. Ele está escrevendo a judeus e a gentios salvos, porque essa é a igreja do Senhor Jesus. Ela é composta de judeus, de não-judeus, de todo tipo de pessoas. E o que você percebe aqui, queridos? É que pessoas foram trazidas a Deus de todas as nações por meio de Jesus Cristo. E essas palavras se aplicam a você e a mim. Elas não se aplicam necessariamente somente ao judeu étnico, lá naquele espaço geográfico na Palestina. Não é somente o judeu que é a nação eleita por Deus, mas todo verdadeiro crente salvo, seja judeu ou não seja judeu, entre judeus do passado e não judeus do passado, entre judeus do presente e não judeus do presente. Paulo faz a mesma coisa, não é? Ele aplica esses grandes termos à igreja. Assim, nunca pense de si mesmo: nós, gentios brasileiros, somos povo de segunda classe no reino de Deus. O povo de Deus é o judeu, classe A, porque Deus ama esse povo somente, e o plano e o lidar de Deus é somente com os judeus. Nós somos um parênteses, porque eles não aceitaram Cristo, e daqui a pouco Deus vai voltar a lidar com eles no milênio, coisa desse tipo. Não, querido, vós, a igreja, não judeus e judeus, sois essa geração eleita, esse mesmo título aplicado àquela nação no passado. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a igreja, tente para isso, a igreja, ela cumpre as promessas do Antigo Testamento que foram dadas à nação de Israel.
Porque a nação de Israel era uma figura, um emblema de todo o povo de Deus em todas as épocas. Israel sempre foi uma figura da igreja. E assim Deus une na sua igreja pessoas de todos os povos e nações. A igreja não toma o lugar dos judeus. Algumas pessoas têm acusado, dizendo: o pastor lá naquela igreja, no Ipiranga, está dizendo que a igreja tomou o lugar dos judeus. Nunca disse. A igreja cumpre. Não é uma teologia de tomar o lugar, mas de cumprir as promessas dadas. Aquela nação, que era uma figura da igreja, são cumpridas na igreja. Vós sois a geração eleita, vós sois o Israel de Deus, circuncidado no coração e não na carne. A igreja cumpre essas promessas. Mas é suficiente sobre esse tema para hoje. Nós já lidamos a fundo com isso em outras ocasiões. E esse é o primeiro termo aqui, que mostra o nosso status grandioso como povo de Deus. Volte ao versículo 9 novamente de Pedro. Mas vós sois a geração eleita. Então ele segue dizendo: vós sois também o sacerdócio real. É remarcável, não é? Pense sobre isso. Nós somos sacerdotes, sacerdotisas. Vós sois o sacerdócio real. Essa é uma qualificação que vem lá no livro de Êxodos. Abra comigo em Êxodos, capítulo 19, no versículo 16, ou melhor, 6. Êxodos 19, versículo 6. Daqui que Pedro tira isso. As palavras de vós, mais uma vez, aplicada à nação, Pedro vai tomar e aplicar a toda a igreja. Êxodo 19, 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas Pedro toma e fala a judeus e gentio. Vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Pedro as toma e a fala à igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você está acompanhando, querido? Está percebendo que eu estou lhe ensinando nessa manhã uma maneira de interpretar a Bíblia correta? Antigo Testamento, sob a luz do Novo Testamento, a igreja é representada em figura, em realidade aqui no Novo Testamento. As características e status dado àquela nação são para a igreja, e esse é um termo grandioso, uma nação sacerdotal, você e eu. A igreja do Senhor Jesus Cristo no século 21, ano de 2016, e desde que Cristo subiu à glória, é um povo sacerdotal neste mundo, cumprindo aquelas representações simbólicas que a nação sacerdotal dos judeus representava neste mundo. Isso nos foi dado, isso pertence à igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz que essas verdades, ou esse status, que uma vez foi aplicado somente a uma nação em toda a terra, é agora aplicada à igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel, mais uma vez, lembre-se disso, no Antigo Testamento, é uma figura, uma representação da igreja. E as promessas de Deus dadas àquela nação antiga têm seu cumprimento na igreja. Sim, muitas promessas foram cumpridas no próprio povo. Território, alcançar o território geográfico, entrar em Canaã, em tantas outras coisas. Mas lembre-se que essas promessas, elas apontam para a igreja e para o Messias que viriam e tem o seu cumprimento completo, assim por dizer, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui está mais uma delas. A igreja, o povo de Deus, hoje, seria uma nação sacerdotal. Espero que você esteja absorvendo isso. É um imenso status que você possui. Como igreja, sim, nós somos filhos de Deus. É maravilhoso. Mas quando nós ouvimos estas verdades nesses termos, nação sacerdotal, geração eleita, isso parece elevar muito mais o conceito, não é? Em nossa percepção. Há uma grandeza aqui, há uma solenidade nessas verdades, em ser um filho e uma filha de Deus, juntos como igrejas. Você encontra essas verdades em tantos lugares. Abra comigo apenas uma passagem, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. A mesma verdade, uma nação sacerdotal. Essa é a igreja. O povo de Deus, Israel, antiguidade, era essa nação sacerdotal no mundo. A igreja, agora essa nação. Apocalipse 1, capítulo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes. Quando você lê essas palavras de Pedro em 1 Pedro 2,9, ele está afirmando a mesma verdade. Uma nação sacerdotal.
Remarcável, não é? Quando você lê aqui em Apocalipse, em Êxodo, algumas pessoas têm dito o seguinte: nós somos sacerdotes do rei. Mas na verdade não é isso que está sendo dito aqui, é mais tremendo ainda. Nós somos reis e sacerdotes. Não apenas sacerdotes do rei, mas sacerdotes e reis. Você observou isso? Isso é tremendo. Reis e sacerdotes. É remarcável ser ambos reis e sacerdotes. Bem, todos nós, como crentes em Jesus Cristo, estaríamos muito satisfeitos de sermos servos do rei, não é? Mas nós somos chamados aqui também de membros da realeza, o que quer dizer que em nossas veias corre o sangue real. Queridos, é Cristo quem reina, obviamente. E nós não compartilhamos nada dos seus atributos divinos, é claro. Mas de maneira maravilhosa e tremenda, nós compartilhamos do seu reino. Por quê? Porque nós somos dele. E porque ele reina neste mundo em corações. E nós nos identificamos inteiramente com o nosso Rei e Senhor. Assim nós somos príncipes e princesas em seu reino. E nós reinamos com ele neste mundo, proclamando o seu evangelho, representando a sua realeza. Nós somos considerados assim. Mas o que significa sermos partes da realeza, do reino e do governo de Cristo Jesus? Bem, significa que nós nos identificamos com ele em todas as coisas. É isso que significa sermos reino ou reis com Cristo Jesus. Significa que nós nos identificamos com ele em tudo e nós não questionamos a providência de Deus, a sabedoria, nem a soberania de Deus. Nós não questionamos isto e nós não dizemos: por que Deus não acaba de uma vez por toda com essa bagunça? E por que Deus não faz isso? E por que Deus não intervém desta forma? E por que Ele não volta logo? Não, nós confiamos na sabedoria de Deus e nos identificamos com sua provisão neste mundo. Por que Deus não dá um fim agora às guerras em toda parte, essa calamidade social e toda essa corrupção em toda parte? Você confia na provisão, na sabedoria e na superintendência de Deus. E se você é tomado por ansiedades, bem, você não duvida do poder e da sabedoria de Deus. E você não começa a dizer: Deus deveria fazer assim, não deveria permitir que aquilo acontecesse comigo, nem acontecesse com aquela nação, nem isso, nem aquilo. Não, queridos. Porque em nunca duvidar do Senhor, você está se identificando e compartilhando e endossando o reino de Deus neste mundo. Assim nós reinamos com ele. Esta ideia. Você está dizendo amém para tudo aquilo que ele faz em tua vida e neste mundo, e nós confiamos em seus planos, e nós nos gloriamos em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, e nós assim nos compartilhamos com ele do seu reino. E um dia, finalmente, quando ele entrar novamente no tempo e no espaço, compartilharemos então da sua glória final e reinaremos com ele, reinaremos com o Senhor para sempre. É maravilhoso pensar sobre isso. Mas nós já agora compartilhamos do seu reino neste mundo. Você não sabia, meu querido irmão, minha querida irmã, que todas as vezes que nós conquistamos ou vencemos uma tentação em nossas vidas, isso é uma expressão do reino de Deus em nós e do domínio de Deus em nós, e que ele está reinando em nossas vidas. Nós já compartilhamos desse reino de Deus em nós. Há uma conquista, não é? Há uma conquista divina em nós. Nós vencemos aquela tentação e aquele pecado. Ele reina em nossas vidas. E quando nós clamamos a Deus em oração, por sua ajuda e direção, em qualquer situação, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na verdade, invocando o seu reino. E nós estamos, na verdade, dizendo o seguinte: venha o teu reino, Senhor. Senhor, que a tua vontade seja feita em minha vida nisso. Opera desta maneira que a tua palavra me diz. Reina em minha vida. Domina e subjuga a velha natureza satânica. Ser rei e Senhor em minha vida. E assim ele ouve, e assim ele responde. E essa é uma manifestação do reino de Cristo neste mundo, em nossas vidas. Vidas são conduzidas a Cristo, não é? Você suplica a Ele, e você intercede por pessoas e clama pela salvação de vidas, e você vai, evangeliza e testemunha, e coisas maravilhosas acontecem.
e pessoas são salvas, pessoas são conduzidas a Cristo Jesus, e Ele reina em suas vidas pela conversão. Você percebe quão poderoso e extenso é o reino de Cristo neste mundo. Assim nós temos parte neste reino, e nós reinamos com Cristo Jesus, mas não somente reis com Cristo Jesus, nós somos também sacerdotes. Veja esse versículo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Cada crente em Jesus Cristo, cada filho e filha de Deus é ordenado um sacerdote. Essa é a nossa posição espiritual neste mundo. E você sabe o que é um sacerdote, não é? Que um sacerdote, um sacerdote é alguém que representa Deus aos homens e os homens diante de Deus. É um sacerdote. E nós falamos de Deus às pessoas. Percebe o nosso sacerdócio? E nós comunicamos a glória de Deus, e o seu poder, e a sua justiça, e a sua salvação. Esse é o nosso sacerdócio. E nós levamos a mensagem de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós oferecemos esse Cordeiro às pessoas, sacrificado, crucificado para a sua salvação. Então, o que nós fazemos, além, nos apresentamos as misérias e os dilemas das pessoas diante do Senhor em oração, clamando individualmente por essa pessoa e por aquela pessoa. Nós representamos Deus das pessoas e representamos pessoas em intercessão diante do trono da graça de Deus. É por isso que nós somos sacerdotes com Deus vivo, orando por eles, e todos nós deveríamos estar bem ativos como sacerdotes do Deus vivo neste mundo. Queridos, o não salvo não tem acesso a Deus, o não salvo não tem entrada às bênçãos de Deus, mas nós temos esse privilégio, se eu posso ousar dizer, esse direito que nos foi dado, de entrar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos. Você percebe que tudo isso é representação do templo e do tabernáculo, lugar santo. Ali estava a tenda, sacrifício do lado de fora, o lugar santo onde estava o candelabro, os pães da propiciação, somente os sacerdotes ali. E havia uma área onde estava a arca, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifício pelas pessoas à nação. Esse lugar é chamado Santo dos Santos. O incrédulo não tinha entrada, e o não salvo não tem entrada à presença de Deus, mas nos foi dado essa entrada, e assim nós entramos com ousadia para clamar a Deus por vidas e rogar a Ele pela conversão de pecadores, e instar diante do trono da graça que salve esta moça, que salve essa criança, e aquele jovem, e aquela pessoa. Será que nós somos ativos como sacerdotes do Deus vivo? Sim, filhos e filhas de Deus. Mas veja esses termos grandiosos: uma geração eleita, reis, sacerdotes do Deus vivo. Quão tremendo! O sacerdote, ele realiza também obras religiosas aprazíveis a Deus, obras santas, não é? O sacrifício, os pães da propiciação e todos aqueles elementos simbólicos do culto a Deus que apontavam para Cristo Jesus. E como sacerdotes do Deus santo e justo, nós estamos sempre apostos, sempre trabalhando para Ele, sempre servindo ao Senhor, sempre apresentando Deus a quem pertencemos em toda parte, sempre mostrando e expressando um caráter cristão. Deixe-me fazer um parêntese. Será que você percebe a grandeza destas coisas e a falsidade daquilo que tem sido ensinado no meio evangélico? Você é filho do rei, então clama por uma Ferrari, vive esbanjando, vive com prazer neste mundo, com lazer. Você percebe a grandeza do serviço e a glória do chamado e o status espiritual, viver para o Senhor, sempre agindo como sacerdotes, sempre representando Deus aos homens, sempre trazendo pessoas diante de Deus, sempre vivendo para a sua glória, mostrando e expressando um caráter cristão. Nós reinamos com Ele, nós somos sacerdotes com Ele. Essa é a vida cristã, queridos. Quão elevada, quão gloriosa, servir a Cristo, continuamente nos importando com Ele. A nossa vida não é neste mundo, o nosso trabalho, nosso estudo, coisas importantes, coisas legítimas, mas quão secundárias são essas coisas. Sacerdotes do Deus vivo. Mas vejam como a palavra segue nesse versículo 9 em diante. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa.
uma nação santa é a igreja do Senhor Jesus. Será que eu precisaria dizer mais sobre a necessidade de santidade no culto a Deus? Uma nação santa, pessoas consagradas a Deus, sagrados é o significado aqui, distinta, sem dolo, tudo está presente nesse termo grego traduzido como santo aqui, ágios, tremendo termo, uma nação santa. Isso tem a ver com a cultura, não é? A cultura cristã, uma cultura ou uma nação que é caracterizada por santidade, mas vós, diz o apóstolo inspirado, sois uma cultura, um povo, uma nação santa. Bem, amigos, como crentes, nós somos uma nação, nós somos um grupo. Será que esse sentimento de pertencimento ao grupo já permeia a tua mente e o teu coração? Ou você ainda se vê na igreja de Cristo como um indivíduo à parte? Eu vou na igreja, no culto, mas a minha vida é neste mundo, a minha família física e biológica. Uma nação, pessoas unidas. Nós somos chamados aqui de uma nação santa. Nós podemos estar misturados entre as nações, em países diferentes, crentes em todas as culturas, mas todos nós fazemos parte desta colônia do céu na terra, dessa nação que permeia as nações, chamada Igreja do Senhor Jesus, povo de Deus. Todos nós fazemos parte de uma nação distinta neste mundo. Você é um brasileiro, você é um chinês, você é um sul-africano, você é um Yanomami, mas você é salvo, você pertence a esta nação, a nação do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você se identifica, não é? Com crentes em outras partes. Quando você os encontra, você vê, esse é um filho de Deus. E a conversa, e a amabilidade, e o entendimento, a mente de Cristo. Mas todos nós fazemos parte dela. E nós temos o nosso próprio governador nessa nação. E nessa nação nós temos a nossa própria lei, a palavra de Deus, Cristo Jesus. E além do governo, da lei, nós temos também uma cultura distinta e particular. Cada povo tem a sua cultura que o separa de um outro, em certo aspecto, uma língua, uma maneira de vestir, de comer, de agir, de construir. O povo de Deus, em todas as culturas, tem a sua cultura particular. Você conhece o crente quando ele é crente de verdade, seja lá no meio da Nigéria, seja lá na Argentina. Há uma cultura particular do povo de Deus. E é muito interessante pensar sobre isso, uma cultura distinta, onde Cristo Jesus é o nosso principal prazer, é a nossa principal busca, é o interesse da sua igreja, Cristo Jesus. Sim, nós não precisamos dos prazeres de um mundo passageiro em volta, amigos. E nós estamos separados também destas coisas ou elementos que caracterizam o mundo em volta. E o elemento principal da cultura do povo de Deus está aqui, declarado. Eu gostaria que você marcasse isso. Esse é o elemento que nos distingue, ou distingue a nossa cultura. O elemento principal da cultura do povo de Deus, que se encontra espalhada por as nações e pelos países. O elemento principal que nos caracteriza como cultura é este: santidade, santificação. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Essa é a principal característica dessa nação chamada igreja. Sim, toda a gentileza, todo amor, toda a bondade, frutos do Espírito Santo, mas essa é a marca característica dessa cultura em toda parte, santidade. Deixa eu fazer uma pequena digressão, porque isso é tão importante nessa manhã. Talvez você foi salvo aqui, um crente em Jesus Cristo que foi salvo há 5, 10, 15 anos atrás, e você entrou na igreja. E você talvez tenha passado por muitas igrejas, lido muita coisa, visto muita coisa do meio evangélico. E a impressão que você tem é que a igreja evangélica histórica no Brasil, me refiro agora a igrejas históricas, sempre foi como ela é hoje, 2016. E que o povo de Deus, que deveria representar um Deus santo nesse país, em cada país onde o povo de Deus está, ele representa um Deus santo. Mas que nesse país, o povo de Deus, que deveria representar um Deus santo, sempre foi como é hoje, como você vê em toda parte, dominado pelo mundanismo em suas muitas formas dentro da igreja. Você imagina que sempre foi assim a igreja.
E que a igreja, que deveria representar um Deus santo, sempre esteve assim, dominado pelo mundanismo, na sua música, no seu estilo, linguagem intrinsecamente mundano trazido para a igreja, igrejas de programação e lazer mais do que serviço e submissão, com tanta briga e tanta bagunça e tanta desordem, tanto mundanismo. E talvez você tenha a impressão que a igreja sempre foi assim. E crentes individuais, você conhece tantos, e eu também, supostamente crentes, que agora adotam características que são intrinsecamente do mundo para a sua vida como crentes, e seu estilo visual é característico de pessoas de uma cultura rebelde e sensual. E se tatuam, porque o mundano faz isso, e vestem roupas sensualizadas, sugestivas, porque isso é algo do mundo, e se dão ao álcool, mas sempre tem uma desculpa bíblica. A Bíblia não proíbe, a reforma não proíbe, eu posso me vestir assim, eu posso me tatuar assim. E se alimentam de prazeres e entretenimento hollywoodianos, com suas músicas que enaltecem a rebelião, o ego, a vaidade, o materialismo, e a idolatria esportiva, e dobrando seus joelhos diante do futebol. E há pessoas que parecem mais amar o futebol do que a Cristo, e mais representar o futebol do que representar a Cristo em seus Facebooks, em toda parte. Mas, querido, deixa-me te dizer isso. Nunca foi assim há 40, há 50 anos atrás. Isso é algo recente, de poucas décadas. Nunca foi assim no mundo inteiro, em toda parte onde você ia. Mas, pastor, você tem 36 anos? Sim, mas você conversa com irmãos que foram salvos há 40 anos, há 50 anos, há 60 anos, e há pastores que ainda estão pregando a palavra de Deus na Inglaterra, aqui, nos Estados Unidos, na Índia, em toda parte, há muitas décadas, e você lê sobre a cultura, como a cultura em geral era nesse período há 50 anos atrás, e você lê as revistas denominacionais, os jornais das convenções de congregações e igrejas diferentes, e você descobre que era muito, muito diferente do que é hoje a igreja, porque ninguém naquela época fazia uso da cultura pop e do entretenimento pop do mundo dentro das igrejas. Isso é algo de agora, de pouco tempo atrás. Ninguém nesse período, 40, 50 anos atrás, 60 anos, tomava emprestado do mundo em volta, da cultura do mundo em volta, e introduzia dentro da igreja da maneira como é feito hoje em toda parte. Mesmo, queridos, quando a cultura pop ainda era bastante inocente há 50 anos atrás, e você ouve essas músicas pop de 50 anos atrás e lê magazines e revistas, sempre foi sobre amor, não é? Essas coisas, as canções, mas quão inocente era, não é? Tão tremendamente diferente do que é hoje. E a cultura pop era muito, muito mais inocente do que hoje. Mas veja, ainda assim, mesmo assim, o povo de Deus, décadas atrás, não tomava emprestado, mesmo daquela cultura pop mais inocente, e introduzia nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, e usavam isso no culto a Deus. Por quê? Porque eles possuíam um gozo e um prazer infinitamente maior nas coisas santas de Deus, e na palavra de Deus, e no culto ao Senhor. Eles tinham grande prazer e alegria nessas coisas. E esses crentes te dizem, você conversa, eles te dizem, olha, ninguém precisava te dizer, não faça isso, nós não fazemos aquilo. Você não ouvia de pessoas te dizer, olha, isso não é coisa de crente, frequentar esse ambiente, ouvir esse tipo de música, se envolver com essas questões subversivas. Ninguém precisava te dizer isso. Por quê? Porque era natural para o povo de Deus se afastar de coisas que eram intrinsecamente mundanas. Todo crente convertido sabe o que é intrinsecamente mundano, e porque era natural para o povo de Deus se afastar, ninguém precisava dizer, se afaste disso, se afaste daquilo. Era parte da cultura distintiva do povo de Deus nessa geração. Das igrejas locais serem distintas e conscientemente saber que eram distintas do mundo e se portar distintamente do mundo. Era parte da cultura cristã.
E as pessoas tinham gozo, tinham alegria nessas coisas e prazer, e amavam coisas gloriosas, e amavam coisas profundas da palavra de Deus, santas e elevadas, as coisas do povo de Deus, na casa de Deus. Mas a coisa curiosa, queridos, é que a partir dos anos 60 no Brasil, 70, quando chega aqui no Brasil a chamada cultura permissiva, e toda aquela promoção era de aquários, etc., rebeldia aberta, promiscuidade sexual, e tudo se tornou sujo, tudo se tornou sensual, e a permissividade é promovida nas músicas, nas novelas, no rádio, nos outdoors, no estilo de roupa, a nova moda abraçada pela sensualidade, e essa droga eufórica que é a música, agora está em todo lugar, ninguém consegue viver, pensar, ler, meditar, sem ouvir a música no último volume. São pessoas viciadas a essa droga eufórica, mesmo no meio evangélico, pastores. Foi então, e somente então, perceba isso, depois dessas ondas de mundanismo se espalharem nas últimas 40, 50 anos, que um número de cristãos, que o número de crentes decidiu então abandonar 19 séculos e meio de separação cristã do mundo. Mas talvez você não sabia sobre isso. E abraçar e adotar para dentro da igreja os elementos que são intrínsecos e característicos da cultura desse mundo vil. E você deveria saber isso. Foi somente depois de 19 séculos e meio de separação visível, clara, daquilo que é o mundo do lado de fora da igreja e do lado de fora da vida do crente, que o número de crentes por aí, através da música sobretudo, começou a adotar o mundanismo e a modificá-lo e a usá-lo na igreja. E você deveria estar atento a isso. A igreja nunca foi assim. Talvez você tenha nascido em Cristo há pouco tempo atrás, e essa é a sua percepção. Porque são muitíssimos os crentes que não parecem perceber isso. E não percebem como a cultura cristã tem sido drasticamente alterado, modificado nas últimas 4 ou 5 décadas. E ela se enterrou um pé no mundo. E o mundo agora está dentro da igreja. E que o mundanismo presente na igreja, em suas várias formas, não é parte da cultura cristã, da cultura do povo de Deus. Oh, amigos, será que como crentes em Jesus Cristo nós percebemos que isso é dito a nós na Bíblia, que isso aconteceria? E que Satanás, está ali a representação no capítulo 5 em diante de Apocalipse, lançaria como que de sua boca a grande serpente, o grande dragão, águas para engolir a igreja, não é? Ela precisou voar para um lugar desértico. Essa linguagem é simbólica. Águas no Antigo Testamento, mares, representa culturas, nações. Satanás, pelo mundanismo, quer engolir a igreja por inteiro. Está aqui, e todo o povo de Deus sempre conheceu isso. É por isso que o povo de Deus diz: não, para fora com essas coisas. Um povo santo, uma nação adquirida para ser santo para o Senhor neste mundo. Não brinque, não diminua o padrão de santificação na igreja, não relativize essas coisas. Quão claro, isso sempre foi na mente do povo de Deus por séculos e séculos. E nós lemos essas palavras aqui: o mundo não pode ter lugar nas verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, nem na vida do povo de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro, inspirado, está dizendo aqui: mas vós, queridos, sois uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, separada. Essa é a característica singular de crentes em Jesus Cristo e deve ser mantida em toda forma. Mas agora veja esse termo na sequência, perdão. Vós sois a nação santa, o povo adquirido. Maravilhoso essas palavras. Talvez você tenha uma Bíblia antiga em sua casa, uma tradução mais antiga, e ali você encontra a palavra o povo peculiar, em vez de o povo adquirido. O povo peculiar. Interessante essa tradução, não é? Um povo peculiar, um povo típico, um povo característico, é um sinônimo de peculiar aqui. Ser típico, ser característico. Essa palavra peculiar, ela é maravilhosa quando você pensa a respeito dela. Ela foi tirada das traduções mais modernas, porque ela perdeu um pouco de sentido em nosso português mais moderno. Mas ela vem lá de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, dali que Pedro tira essas palavras: um povo adquirido, um povo peculiar, uma tradução correta também, Êxodo 19, versículo 5.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pedro está reverberando esses mesmos sentimentos aqui e aplicando ele à igreja. Aqui é aplicado à nação, que é uma figura da igreja. Nós somos este povo peculiar. Essa é a palavra traduzida por Pedro aqui. Um povo único. Traz a ideia de uma aquisição particular adquirida por Deus neste mundo. Você percebe a eleição percorrendo a ideia novamente? Um povo comprado dentre todas as nações, em toda a massa de homens e mulheres caídos no pecado. Deus comprou um povo em particular, peculiar para si mesmo, um povo único. Em Malaquias nós somos descritos como joias, pedras preciosas compradas por Deus, um povo particular, uma propriedade pertencente a Deus. Mas para quê? Bem, para serviços sacerdotais dirigidos ao Senhor. E que serviços são esses? Está aqui no versículo 9. Um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar, ou melhor, para proclamar algo, fazer algo conhecido. Esse é o nosso dever, essa é a nossa vocação. Nós fomos salvos da ira divina, recebendo graça e perdão e o céu, mas não para viver como um playground nesse mundo, para ser uma nação junta, unida para o Senhor, um corpo para Ele, para anunciar, demonstrar as virtudes daquele que nos chamou. Mas quais são essas virtudes daquele que nos chamou? Meu amigo, são as excelências de Cristo Jesus. Aquele que nos chamou aqui é Cristo, porque o contexto nos mostra o grande chamado de Cristo em Mateus: vinde a mim, uma referência ao Senhor Jesus Cristo, para proclamar as virtudes, as excelências daquele que vos chamou. No grego, na verdade, o termo é varonilidade, mas é um termo que fala das excelências ou virtudes do varão Cristo. É sobre Cristo Jesus. É para isso que nós somos chamados e comprados por Ele. Ele pagou do seu bolso, ou melhor, do seu sangue, da sua carne, naquela cruz do Calvário, a nossa redenção, a nossa salvação. Para vivermos desgarrados neste mundo? Não, para Ele, para amá-lo e conhecê-lo e ter comunhão com Ele e servi-lo e fazê-lo conhecido neste mundo. E você se recorda do chamado de Cristo em tua vida. Nós somos chamados de um povo peculiar. O verdadeiro crente, ele é sempre distinto neste mundo. Esse é o significado aqui, peculiar no sentido de que ele é caracterizado por algo que o distingue dos demais. E essa característica, mais uma vez, é santificação. Santidade é a característica estampada em sua vida como um crente em Jesus Cristo. Em tuas palavras, em tuas ações, em teu procedimento com as pessoas, em teu interagir, em teu agir diante de situações. É nisso que nós somos peculiares. Mas se uma pessoa não tem isso, não é um crente em Jesus Cristo. Ou o mundo tem tomado espaço em sua vida. É você, meu querido, uma pessoa peculiar neste mundo. Talvez sou estranho, né? Peculiar. Uma pessoa peculiar, a sua peculiaridade é visível, essa santificação que permeia a tua vida, que opera dentro de você. Você é como o mundo em volta, indistinto, irreconhecível. No teu linguajar, a santidade, lá entre as pessoas com quem você convive. No teu comportamento, transparece esse elemento peculiar, é notório a santificação. Em teus hobbies e lazeres, você é distinto do mundo. Em teu temperamento e atitude, há esse elemento de santificação. Ou não há distinção para quem olha para você, convive com você, mora ao teu lado de qualquer outra pessoa? E você se comporta como um mundano e se veste como um mundano, marcado pela sensualidade. E no teu Facebook, você promove coisas mundanas, ou curte, né? Esse que é o termo, curte coisas deste mundo. Não foi eu que coloquei lá, mas eu apreciei, eu promovi.
coisas vis e palavras vulgares e piadas torpes e banalidades e violências e coisas tão superficiais e idióticas promovidas por crente em Jesus Cristo em redes sociais, e você é comum, ou há essa peculiaridade, separado dessas coisas para Cristo? Em meu linguajar, em minha atitude, em minha maneira de agir, a peculiaridade do crente é a santidade de vida, vidas voltadas para o Senhor, porque não há santidade no mundo, queridos. Neste mundo é o povo de Deus que representa a santidade. Há uma falsa santidade na religiosidade dos mantos e dos vitrais e dos cantos e das mantras e das músicas, mas é uma aparência sem poder regenerador, de vidas não salvas. É a igreja que representa a santidade de Deus neste mundo, e essa é a grandiosa virtude de Cristo, o Deus Santo, e nós fomos chamados para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da morte para a vida. Veja essas palavras, anuncieis. Anunciar aqui não é somente a proclamação do Evangelho em toda parte, é sobre tudo isso, sim, mas esse anunciar também se refere a expressar em louvor Cristo Jesus. Amigos, nós devemos louvar a Deus, nós devemos louvar ao Senhor e dirigir a Ele hinos de adoração, nomeando o seu nome. É por isso que nós não concordamos com alguns crentes que dizem que a igreja só deve cantar os salmos, porque essa igreja é do Senhor Jesus e Ele deve ser nomeado, mas os salmos não nomeiam diretamente o seu nome. Sim, há expressões proféticas indicando Cristo e o Messias, mas hinos nomeiam a Cristo. Deve ser nomeado essa igreja do Senhor Jesus Cristo. E ao nomear, nós nomeamos as suas excelências, os seus atributos. Não há outra religião neste mundo como um Salvador como o nosso. E nós pregamos o Evangelho no contexto das virtudes ou das excelências de Cristo, não é sempre? Quem é Ele? Ele é Deus, igual com o Pai, igual com o Espírito. Esse é o Evangelho que nós proclamamos. E falamos sobre a sua obra redentora, e seu poder salvador, e a sua misericórdia. Tudo isso deve estar presente na nossa manifestação, proclamação do Evangelho. E você anuncia as virtudes do Senhor Jesus Cristo em sua vida individual também, amigos. Essa é uma realidade em nossa vida individual. Nós anunciamos as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Sim, em nossa adoração. Mas nós temos anunciado ela em nossa vida individual, as virtudes ou excelências de nosso Salvador, e nós queremos dizer a nós mesmos: eu estive 4 anos trabalhando nesse escritório, então o Senhor me moveu para um novo local de trabalho. Mas o que eu fiz enquanto eu estive lá? Será que nós podemos dizer: eu anunciei as virtudes de meu Salvador e Mestre nesses 4 anos? As pessoas souberam algo sobre a excelência de Cristo Jesus nesses 3, 4 anos de universidade. Naqueles 5, 6 anos morando naquela vizinhança, eu anunciei algo da santidade e do poder e do amor e da realidade do meu Salvador. As virtudes de nosso Salvador, elas foram visíveis e notórias aos olhos das pessoas. E eu abri a minha boca e falei de Cristo para pessoas, e sobre o seu poder único de salvar pecadores, e que Ele veio a este mundo não para pessoas santas, mas para pecadores. Eu falei isso àquelas pessoas. Durante esses 4 anos, o Senhor me colocou nessa empresa para representá-lo, e eu manifestei a glória do meu Salvador durante esse período. E as pessoas puderam ver em minha vida que há Cristo Jesus ali, apesar de eu ser tão pequeno e tão falho, em dependência e oração. Eu abri os meus lábios e falei do Salvador nesse período. Eu falei sobre o seu poder para transformar o caráter de pessoas. Eu falei sobre o seu poder para garantir a vida eterna a pecadores. Eu falei para pessoas sobre o seu amor e sobre a sua presença real na vida de uma pessoa salva. Eu disse, eu informei a outras pessoas. Eu manifestei as glórias de meu Salvador. Nós queremos ver Cristo sendo conhecido e as suas virtudes. Nós vivemos uma era de ateísmo militante, não é, em toda parte. Muitos ateus fazem um grande esforço para tirar Deus da figura da criação.
E nós queremos anunciar com clareza e com inteligência que há um Criador. E há um dia que nós o encontraremos para prestar contas e anunciar a sua excelência como Criador, Cristo Jesus, que trouxe todas as coisas à existência. E como Senhor da história, aquele que retornará um dia a este mundo como guardião do seu povo, como amigo de pecadores arrependidos, como aquele que responde à oração do seu povo, como ele liberta homens e mulheres do poder e do domínio de Satanás, a anunciar estas coisas, como ele liberta pessoas da ignorância espiritual. Amigos, quem jamais você poderia comparar a Jesus Cristo? Quem jamais? É Jesus que nós anunciamos. Essa semana morreu um filósofo italiano, escritor muito conhecido, Umberto Eco, um grande escritor. E você lê nos jornais, na internet, os obituários. Um grande escritor, um grande intelectual, uma mente para além do nosso tempo, um homem incomparável na literatura de sua época, mudou a história da Itália, um colosso literário, realmente, talvez, um grande prodígio, homens de liderança como Winston Churchill, na Inglaterra, de grande oratória, de grande domínio, de grande capacidade. Mas, amigos, o que é isso? O que é isso comparado ao Senhor Jesus Cristo? Quem jamais poderia ser comparado ao Salvador? Aquele que falou como nenhum outro homem jamais falou. Aquele, quando você observe as respostas do Senhor, gaste tempo observando as respostas do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que ele era cercado no Arapuca, como ele respondia? Eu sou tentado às vezes a gastar tempo pregando sobre essas respostas. Quão sábio, quão simples, quão poderoso, quão profundo. Quem jamais pode ser comparado ao nosso Salvador? São as virtudes dele que nós proclamamos. Jesus Cristo, e não somente a sua palavra, mas a sua postura. Às vezes eu gosto de pensar o Senhor Jesus Cristo falando, e quando ele falava sobre amor ali em João 3,16, pensar que esse amor transparecia em seu rosto e em sua postura. Quem jamais falou como o Senhor Jesus Cristo? E quando ele falava sobre santidade e sobre justiça diante de Deus e diante dos homens, isso transparecia em sua face, em sua postura, e as pessoas ficavam maravilhadas do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você começa a conhecer esses grandes homens da história humana e grandes mulheres do pensamento humano, ou você trabalha com alguns deles, eu vou falar sobre eles, sabe que você descobre uma miríade de falhas, quão imperfeitos, quão mesquinhos às vezes, quão cheios de si mesmos, quão egocêntricos, e quão vaidosos, e quão mulherengos, e dado ao álcool, a bebida e a droga, e vazios. Quem jamais poderia ser comparado ao Senhor? São as virtudes do Deus homem, Jesus Cristo, que nós proclamamos neste mundo. E vivemos para Ele, e estamos em seu reino e em sua igreja. E a respeito de quem nós falamos? Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é justo, Ele é digno. Esse é o seu povo, essa é a sua casa de oração, um lugar digno, um lugar de um povo separado para Ele. Ele lê pensamentos, e Ele conhece todas as coisas, e Ele intercede pelo seu povo, e Ele é vivo, e Ele é cheio de amor e ternura, e Ele vê através das nossas fraquezas, Ele nos chama para próximo de si, e Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá a instrumentalidade e renova a alegria da nossa salvação. Deixa-me concluir por aqui. Jesus Cristo, nosso Salvador, ouça mais uma vez essas palavras: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São privilégios imensos os nossos. Fale de Cristo Jesus, amigo, a todo tempo, em todo lugar. Anuncie a sua excelência e o seu poder. Viva uma vida distintiva, peculiar, se eu posso usar esse termo, neste mundo.
A cultura do povo de Deus é a cultura da santificação. Esse é o nosso grande chamado. Recomendar a Cristo a cada pessoa e manter uma vida distinta para Ele, e aguardar o seu chamado, santa, separada, uma igreja, uma vida voltada para aquele que nos amou, como crentes, como igreja, como seu povo neste mundo. Que o Senhor nos abençoe. Mas vós sois a geração eleita, um povo santo, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.